Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma questão que é do exame de qualificação do Profmat 2012-2, precisamente a questão 6. A gente vai falar sobre essa questão sob a perspectiva da disciplina de resolução de problemas, dentro do conteúdo de MA13, né, da disciplina de geometria do Profmat. A ideia então é revisar os conceitos envolvidos na resolução dessa questão. E a questão diz o seguinte: no triângulo ABC, assinale o ponto P do lado AC e o ponto Q do lado BC, de forma que AP é 1/3 de AC e BQ igual a 2/3 de BC. Seja J o ponto de interseção de AQ e BQ. Então, vocês podem observar aqui no esboço que eu fiz, mais ou menos eu dividi cada segmento, o AC e o BC, em 3 partes. O P, então, é de forma que AP vale 1/3 de AC e o Q de forma que BQ é 2/3 de BC, exatamente como fala no enunciado. E J, então, é o ponto de interseção desses dois segmentos. Nós vamos discutir os 3 itens. O primeiro deles pede para mostrar que a proporção JA sobre JQ é igual a 3/4. Então, JA é a distância do ponto de interseção de BQ com AQ com o vértice A, e a medida é o JQ, então a distância de JA ao ponto Q, que é aquele que tal que BQ é 2/3 de BC. Então, como que a gente vai fazer qual é a ideia, né, para encontrar esse número aí que o enunciado diz que é 3/4? Então, o que nós vamos fazer é olhar para triângulos que são semelhantes aqui. Primeiro passo, pelo ponto Q, eu vou traçar uma paralela ao segmento BP. Certo? Então, a interseção dessa paralela, que passa por Q, paralela a BQ, passando por Q, com o lado AC, eu vou chamar de R. Então, vou trocar aqui, vou dar um nome para esse ponto aqui de ponto R. Então, vamos comentar primeiro a letra A. Então, o que a gente vai fazer? A semelhança que eu estou me referindo é dos triângulos AJP e AQC. AJP e AQ... desculpa, não é AQC, é AQR. AQR. Dessa semelhança, a gente pode escrever o seguinte. Nós temos que AP sobre PR é igual a AJ sobre JQ, ou JA sobre JQ, a razão que já pede no enunciado. Então, claro, eu já escrevo JA, JQ porque eu quero mostrar que isso aqui é igual a 3/4, né? Então, me interessa alguma das igualdades que envolvam esses dois segmentos. Dessa igualdade, dessas duas razões, em função da semelhança dos dois triângulos, a gente pode reescrever o seguinte: AP, pela hipótese, vale 1/3 de AC. O denominador PR eu vou deixar aqui ainda, e o JA sobre JQ é o que eu quero determinar. Então, qual vai ser a ideia por trás disso? Nota que aqui eu já encontrei um número, né? 1/3 de AC. Se, de alguma forma, eu conseguir escrever PR em função de AC, alguma proporção, uma fração de AC, eu vou poder cancelar o AC, e aí eu obtenho o número que eu estou procurando, que seria a razão entre JA e JQ. Então, a ideia aqui é escrever o segmento PR com alguma coisa em função de AC. Para isso, eu vou olhar para outra semelhança de triângulos. Notem que o triângulo CQR, ele é semelhante ao triângulo CBP. CQR é o CBP, semelhante ao CBP. De novo, porque eu tracei essa reta QR paralela a BP, né? Então, eu tenho essa semelhança agora. Desta semelhança, eu posso escrever o seguinte. Notem que, por hipótese, o segmento BQ, este segmento aqui, ele é 2/3 do BC. Então, por causa da semelhança desses dois triângulos, este segmento aqui, o PR, também vai ser
2/3 do PC, seguindo a mesma razão do segmento correspondente dele, que é o BQ, nessa semelhança. Então, a gente pode agora fazer uma substituição do PC, né? Porque a gente sabe que, por hipótese, o PC mede 2/3 do AC. Então, aqui ficaria 2/3 vezes 2/3 de AC. Nesse enunciado, o autor não colocou a barrinha em cima para indicar a medida do segmento. Então, eu estou mantendo a notação que foi indicada desde o início, tá? Aqui vai ficar 4/9 de AC. Então, nosso objetivo era escrever PR de alguma forma em função de AC. Notem que a gente obteve que PR é igual a 4/9 de AC. Agora, então, eu vou voltar nessa expressão aqui em cima, esta aqui, e vou trocar o PR por 4/9 de AC. Então, vai ficar 1/3 de AC sobre 4/9 de AC igual a JA sobre JQ. Aqui eu posso cancelar e tenho que 1/3 vezes 9/4 é igual a JA sobre JQ. Simplificando, 3/4 é igual a JA sobre JQ, que era justamente o que o enunciado pedia, né? A letra A era para mostrar que essa razão JA sobre JQ dava 3/4. Então, a letra A, ok. Agora, nós vamos para a letra B. A letra B pede para calcular, e não diz qual é o valor, a razão JB sobre JP. Então, para fazer a resolução da letra B, a gente vai seguir uma ideia parecida com a da letra A. A primeira coisa que a gente vai observar é a semelhança dos triângulos CQR com CBP. Notem que a razão que a gente quer mostrar envolve os segmentos JB e JP. Esses dois segmentos que estão aqui, JB e o JP, eles têm a ver com o segmento BP, que é uma desses traços que a gente fez, né, originalmente pela hipótese de que eles se interceptam no ponto J. Então, por isso que eu estou escolhendo um triângulo, nesse caso o CBP, que envolve esse segmento BP, que eu vou precisar de alguma forma separar nesses dois pedaços para escrever essa razão. Então, dessa semelhança de triângulos, eu vou só apagar as flechinhas vermelhas. Dessa semelhança de triângulos, eu posso obter então que os segmentos correspondentes são o RC sobre o PC é igual ao QR sobre o BP e ainda o QC sobre o BC. Notem que, por hipótese, o ponto Q ele está a uma distância de C de tal forma que o BQ é 2/3 do BC, né? Então, eu vou olhar aqui para essa parte aqui da igualdade, tá? Por que eu escolhi essas duas? Bom, porque eu tenho já essa relação entre o QC e o BC, e também porque tem o BP aqui no denominador envolvido, que tem a ver com esses dois segmentos que a razão está pedindo para eu calcular, né? Então, daqui eu tiro que o QR sobre o BP é igual ao QC sobre o BC. O QC é 1/3 de BC, então já vou trocar aqui por 1/3. Aí, esse QR aí que tá escrito, se eu conseguir de alguma forma escrever ele em função do BJ ou do JP, eu consigo isolar a razão que me interessa, né? Então, porque aqui embaixo, esse BP que tá aqui, eu posso separar ele em BJ mais JP. Aqui em cima, então, ainda ficaria com QR e 1/3. Se eu conseguir, de alguma forma, escrever esse cara que tá aqui em função do PJ ou do BJ, eu botei PJ. Só um minutinho que eu vou corrigir. Aqui é BJ mais JP. Então, se eu conseguir escrever ele em função de BJ ou de JP, eu consigo isolar, né, essa razão que é o que está pedindo, JB sobre JP. Então, essa é a nossa meta, escrever ele em função de um desses dois
segmentos. Para isso, nós vamos olhar para uma outra semelhança de triângulos. A gente vai avaliar a semelhança do AJP com o AQR. AJP com o AQR. Aquela que a gente já olhou lá no início, né? A primeira semelhança que nós fizemos para a letra A. Da semelhança essa que a gente teve lá na letra A, a gente pode afirmar então que o JP sobre o QR é a mesma coisa que o AJ sobre o AQ, os segmentos correspondentes são proporcionais, né? Que, por sua vez, esse AJ sobre AQ eu posso trocar por AJ. Deixa eu arrumar aqui. E o AQ que está aqui embaixo, vou quebrar em AJ mais JQ. Que, por sua vez, é a mesma coisa que AJ. E esse, o JQ, né, o AJ, o JQ vai ser 4/3 de AJ. Porque foi o que a gente obteve lá na letra A desse exercício, né? Então, pela letra A, o JA dividido por JQ é igual a 3/4, então eu posso trocar o JQ por 4/3 de AJ. Juntando esses dois caras aí do denominador e simplificando o AJ do numerador com o AJ do denominador, eu vou ter 1 sobre 3/3 mais 4/3, né? Então, 7/3, que vai ficar 3/7. Então, essa informação eu guardo um pouquinho. E agora, para utilizar, lembra que eu quero escrever o QR em função do BJ ou do JP. Então, por enquanto, o que eu tenho é JP sobre QR igual a 3/7. Ou seja, o QR vai ser 7/3 de JP. Se o QR é 7/3 de JP, agora eu volto lá para a minha razão inicial, né, que é esta aqui. Vou destacar ela de outra cor. Esta que está aqui. Vou trocar o QR por essa expressão que a gente acabou de achar e vou isolar a razão que me interessa. Então, aqui a gente vai ficar com 7/3 de JP sobre BJ mais JP igual a 1/3. E aqui, então, fazendo os meios pelos extremos e isolando, né, as partes que importam, vou ficar com BJ mais JP igual a 7JP, ou seja, BJ igual a 6JP. E ainda, então, o BJ ou JB sobre JP é igual a 6. Então, com isso, a gente conclui o item B do exercício. Agora, a gente vai para o item C. Notem que no item C, o que a gente vai calcular na verdade, a gente vai comparar, né? O item C, ele pede para verificar se a área do triângulo BPQ é maior do que 1/2 da área de ABC, menor do que 1/2 da área de ABC ou igual a 1/2 da área do triângulo ABC. Então, a gente vai fazer esse cálculo, né? Estimar ele de alguma forma para verificar se qualquer das possibilidades que a gente vai atribuir para essa área. Então, primeiro, sobre a área do triângulo ABC, como é que eu posso escrever isso? Por exemplo, se eu considerar a base BC, isso é a mesma coisa que 1/2 do comprimento de BC, vou colocar a barrinha aqui para não confundir, com a altura do triângulo relativa ao vértice A. Então, eu vou chamar essa altura de H índice A. Essa altura seria, então, essa distância aqui, eu vou tentar indicar, de A até aqui embaixo, ao segmento BC. Para ficar mais didático, eu vou trocar aqui, vou chamar de H esse ponto aqui. E essa parte aqui eu vou, para ficar mais bonito, vou trocar para BC vezes AH, que é essa distância relativa ao vértice A. Bom, além disso, eu posso afirmar que se eu olhar para o triângulo BPQ, o triângulo BPQ, a gente pode deixar ele destacado aqui para ficar mais fácil da gente identificar ele.
O BPQ é este triângulo aqui, BPQ. Se eu considerar BQ como sendo a base desse triângulo, essa distância que está aqui, que a gente vai chamar, vai considerar como a altura, né? Posso a FGHI, ponto I, por exemplo, chamar esse ponto aqui de I. Então, a área, ou essa altura aqui, que eu vou primeiro, depois a gente escreve a área, né? A altura PI, o segmento PI, ele vai valer 2/3 do segmento AH. Então, 2/3 de AH. Então, agora sim a gente pode falar da área do triângulo BPQ. A área do triângulo BPQ vai ser 1/2 da base BQ. E por hipótese, nós temos que a base, eu vou colocar aqui primeiro, BQ vezes a altura PI, né? Então, o BQ, por hipótese, ele é 2/3 de BC. E essa altura, então, vai ser 2/3 de AH. O segmento PI, 2/3 de AH. Fazendo as multiplicações aqui, a gente tem, então, posso simplificar o 2 com 2 aqui, vai ficar 2 nonos BC vezes AH. Eu vou chamar agora essa área do triângulo ABC de S. S igual a 1/2 de BC vezes AH. Então, eu quero comparar com S, 1/2 de S, né? Essa é a minha área encontrada. 2 nonos de BC vezes AH é a mesma coisa que 4 nonos vezes 1/2 de BC vezes AH. Isso aqui é S, então, 4 nonos de S. 4 nonos de S é maior, menor ou igual a metade de S? 4 nonos é menor do que 1/2 de S, porque 4 nonos é menor do que 1/2. Então, essa área é menor do que a área do triângulo ABC, de metade da área do triângulo ABC. Então, é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.